Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 341º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. Está tudo ok. Eu estava a pensar como é que estava, mas depois do fim de semana passado, está tudo ok. Pá, eu estou a gravar, ok, seminu e de janela aberta, porque estão aproximadamente 76 graus, ok, e está um calor do caralho, por isso pá, vão ter de aceitar. Vão ter de aceitar porque, pá, não há nada a fazer, ok? Não há nada a fazer e, pá, eu tenho um histórico que me permite fazer isto. Isto porquê, pá? Porque então, começando pelo fim de semana, fim de semana que foi intenso a vários níveis e não só ao nível da temperatura, mas então começámos por sábado, pá, dia das marchas de São Pedro da Raimonda, que, pá, tem muito que se lhe diga, porque lá está, foi o meu segundo ano nas marchas. O da Karina, pá, já nem sei quanto é que foi. Ela diz que não se lembra de assistir a umas marchas, ou seja, desde que se lembra de ser gente, sempre participam nas marchas. E pá, é tal cena, nós não vemos as outras, praticamente, nós só vemos a nossa. A única cena que nós vemos é tipo os carros e as fardas das outras marchas, do resto pouco mais, porque estamos ali a marchar, não conseguimos ter noção do que é que as outras estão a fazer, estás a ver? Mas pá, modéstia à parte, acho que estávamos bem, ok? E o feedback que recebemos de convidados também foi interessante, acho que as pessoas gostaram. Ontem fui jantar à casa dos meus pais e eles também gostaram. Disseram que eu e a Karina estávamos muito bem. Elogiaram a produção de José Lopes, ok? Que também fui assistir. Por isso, eu até me esqueci de lhe dizer isso, mas elogiaram-na, por isso acho que foi positivo. Porque, tipo, para terem noção da nossa situação, acho que estão a par da temperatura que estava no fim de semana. E então estava eu de calção, crocs e tipo uma camisa de meia manga. E tinha chapéu de palha, pá, estava-me a esquecer, não me posso esquecer do chapéu de palha. Depois a Karina estava então de vestido, tinha um saiote e tinha também um chapéu de palha com uvas em cima, ok? E tinha depois bué acessórios, tinha tipo uns brincos, estava maquilhada de uma cor específica, tudo, não sei o quê. E então, ia bué da gira, eu ia só ali num estilo camponês chique, estás a ver? E então estávamos assim, as marchas eram previstas sair às 21h30, nós tínhamos dito ao José Lopes e à sua produção para irem assistir, depois o João também disse que aparecia, e pá, nós tínhamos de estar no ponto de encontro às 20h30, ou seja, com 1 hora de antecedência, que era para o caso das marchas não atrasarem, para ainda podermos ensaiar um bocado, todo, não sei o quê. Ok, muito interessante. Pá, as marchas atrasaram quase 2 horas. Estavam a sair tipo às 11h30. Eu sou sincero. Eu pensei que os nossos convidados nos iam abandonar. Porque depois, além disto, também ia os meus pais e os avós da Karina e tudo. Mas é tal cena. Os avós moram lá ao lado. Os meus pais vinham da Póvoa de Lanhoso. José Lopes, Póvoa de Lanhoso. Produção de José Lopes, do local de onde ela mora, que eu não sei se o José Lopes já revelou, por isso não vou ser eu a revelar. João Silva de Felgueiras, estás a ver? Ou seja, tudo ali para Raimonda. E pá, um pouco tenso, ok? Um pouco tenso, porque depois crias aquela expectativa de que vai ser incrível e começas com 2 horas de atraso. E então eu já me estava a passar, ok? E pá, estas 2 horas de atraso ainda têm uma cena pior, que era 2 horas de atraso sem água. Ok? Porque, pá, a comissão de festas de São Pedro da Raimonda achou que, pá, não estava assim tanto calor para, sei lá, haver água. E então, pá, quando nós pedimos água, o pessoal pensou, ei, e quê? Água? Que está assim tanto calor para exigirem água? E pá, e trazem-nos água natural. Sendo que, pá, beber água natural a uma temperatura de 40 graus não é fixe. Ok? Não é fixe. Tipo, a água tinha de estar a estalar, caralho. Mas, pá, notou-se ali algum amadorismo. Coisa que não aconteceu com a comissão de festas do ano passado de São Pedro da Raimonda, na qual a minha namorada estava inserida. Não, mas por acaso, pá, em relação ao ano passado, foi bué podre a organização. Porque é tal cena, imaginem. Já tínhamos uma cena que era domingo, ia ser alerta vermelho, porque ia estar um calor louco. E então, como é proibido lançar fogo durante o alerta vermelho, fez então o planeamento de parámos um bocado antes da meia-noite, lançámos o fogo e depois continuam as marchas. Caralho, se essa merda ia acontecer, as marchas não podiam atrasar, que era
para se tentar ao máximo que o fogo fosse lançado no fim das marchas. Mas não, pá, atrasou 2 horas. Atrasou 2 horas e então estávamos nós no meio da rua e parou tudo para se lançar o fogo. E pá, ridículo. Ridículo porque, pá, eu sou de uma zona em que o fogo de artifício é a cena, ok? Em que, como eu disse aqui no ano passado, carros ativam o alarme com a potência do fogo de artifício, em que velhotes, se não ficam quase surdos com o barulho das girândolas, olham para os outros e dizem, foda-se, a sério? Foi para isto que eu dei dinheiro para a festa? Tipo, ficam quase envergonhados. Pensam, foda-se, anda eu a dar dinheiro para estourar aqui em luzinhas e o caralho? Estás a ver? Porque há aquele pessoal que, tipo, está-se a cagar quem vai à festa. Não quer saber se vai cá artista ou caralho. Não, quer é fogo, ok? Quer é fogo. Por exemplo, nós agora aqui na freguesia ao lado da nossa casa, pá, vai haver aqui uma grande romaria em que, a nível de artistas, não tens quase nada. Tens tipo Zé Malhoa só. É assim o nome que salta à vista. E depois tens todos os dias uma grandiosa sessão de fogo de artifício. Estás a ver? E pá, é isso. É isso. Tipo, não podes parar umas marchas para lançar uma sessão de fogo michuruca. Não podes, caralho. Não podes. Mas pronto, a Terra do Móvel acho que não tem os mesmos padrões de fogo de artifício de que, por exemplo, a Póvoa de Lanhoso ou Guimarães. Mas então, pá, estava a acontecer isso. Eu já estou fodido. Eu a mandar a localização para José Lopes, tipo, está aqui a localização, assim vão acompanhando. Do tipo, isto vai começar 2 horas depois e no mesmo sítio. Depois, claro, o pessoal começou a ficar revoltado e tudo, mas acabou por correr bem. E, atenção a como eu disse a frase, acabou por correr bem, porque ao início estava uma merda do caralho. E pá, há uma cena que me deixou um pouco de coração quente, que foi, durante todos os ensaios, nós tivemos lá uma gaja, otária para caralho, que é aquela gaja que se acha... Quando eu trabalhava nas solas, tinha um gajo que dizia que era as pessoas do ui, eu é que sou, estás a ver? Que é qualquer coisa, ei não, eu é que sou maior, estás a ver? E tipo, essa gaja primeiro fez um comentário racista, que ela ao início não tinha par, e então a mãe da Karina disse, olha, se quiseres, posso-te arranjar um dos meus vizinhos. E ela, isso é que faltava. Vizinhos esses que são angolanos. Então não eram suficientes para ela. Depois, pá, veio dizer que eu tenho 40, mas ainda pareço melhor do que algumas de 20. E pá, eu não era para dizer nada, mas eu e o padrinho da Karina foi tipo, foda-se, quem é que são essas de 20 que tu conheces? É tipo, desculpe, mas está aqui uma jovem de 20 anos ao meu lado, ok? E peço imensa desculpa, mas você tem de se esforçar para caralho. E então, pá, depois ao longo dos ensaios, estava a fazer sempre um passo mal, foi chamada a atenção, depois aconteceu ali quase uma disputa com Karina, porque a Karina chama a atenção, eu deixo só o circo pegar fogo. E eu penso, foda-se, ela está a fazer mal, caga, ela é que vai ficar envergonhada. E então o que é que se passava? A Karina dizia então, tenho aqui uma dúvida, este passo é assim ou assim? Sendo que nós estávamos a fazer bem e ela estava a fazer mal. E então a ensaiadora disse, não, é assim. É que a coisa estava a fazer mal. E ela, eu estou a fazer mal? Estás a dizer que eu estou a fazer mal, caralho? Estás a dizer que eu estou a fazer mal? E então depois ela tinha a manha de, quando a ensaiadora estava a ver, ela fazia bem. E então, o que é que se passou? Durante a marcha, pá, cagou nos passos todos. E então, imaginem, nós tínhamos 4 passos, que era o primeiro ir para a frente e passar debaixo dos arcos, depois era fazer a espinha, depois era fazer o quadrado e depois andar de lado para lado, ok? Fora o refrão, que o refrão era sempre o mesmo. E pá, da primeira vez que vamos para a espinha, ela passa para o quadrado e siga. E bota, e tipo, começam a foder aquela merda toda. E eu só pensei, foda-se. Ainda bem, pá, ainda bem que foste tu a foder tudo. E depois, aquilo gerou uma bola de neve que foi, o coro reparou que as pessoas na marcha estavam a fazer mal, tentava cantar de forma a que as pessoas na marcha entrassem no ritmo, mas as pessoas da marcha, como já tinham feito o passo da letra, cagavam e então aquilo ficou uma azeitice completa. Depois da paragem do fogo de artifício, pá, acho que nunca mais erramos. Por isso, foi aquele intervalo, estás a ver, a Campeonato do Mundo de Clubes, ok? Aquele intervalo longo para ajeitar ali as cenas para conseguir, para chegarmos ao ponto em que estavam os nossos convidados a verem e eles ficarem todos contentes. Por isso, já.
Depois corta então para nós irmos só à casa da Karina trocar de roupa porque estávamos suados para caralho. E viemos então ter com José Lopes, com a sua produção e com João Silva, que os meus pais já tinham ido embora. Foi engraçado porque depois eles disseram que tiveram a falar uns com os outros e deu tempo, porque 2 horas à espera. Eu sou sincero, pá, eu acho que foi a maior prova de amizade que fizeram por nós. Porque dependendo das amizades, pá, 2 horas ali à seca, não sei se aguentaria. Mas pronto. E então fomos ter com eles, depois também apanhámos as migas da Karina. Depois, entretanto, ficámos lá a comer qualquer cena e a beber. E eles voltaram para casa. Eu ainda fiquei lá com a Karina e com as migas. Depois também apanhámos lá o namorado de uma das migas que estava lá a organizar uma cena numa barraca, tal, DJs e não sei o quê. Pá, eu já estava assim meio pêssego, ok? Já estava assim meio pêssego. Depois, então, viemos para casa, chegámos a casa tipo às 4 da manhã. No outro dia, acordar às 9, porque eu queria adiantar mais um pouco da edição do podcast. A Karina ficou encarregue de fazer as sobremesas para a churrascada que nós íamos ter. E pá, deu para adiantar um bocado. Eu adiantei 20 minutos. E só por isso o podcast não saiu logo às 8 como de costume. Ok? E agora vem o motivo. Pá, vamos então para o churrasco. O churrasco foi na casa do Miguel. E pá, foi um pouco engraçado porque o Mike tem aquela fama de ser o gajo do churrasco e o caralho. E eu e o Zé Lopes já tínhamos ido lá uma vez. Só que fomos só nós dois e o Miguel. E estava lá a mãe também. Eu não conhecia a mãe, o Zé depois já a conhecia porque foram colegas de censos. E então, tipo, eu fiquei fiquei logo com uma boa impressão dela, estás a ver? Agora esse sentimento saiu reforçado depois desta churrascada, ok? E então, chegámos lá e estava... Estás a ver aquela situação que eu vos contei no último episódio de São João das Barracas? Pronto, agora era o oposto, ok? Era o oposto. Enquanto eu era o amadorismo total, ali via-se profissionalismo. Via-se profissionalismo porque via-se todo um equipamento de churrasco. Tinha uma churrasqueira, tinha uma pinça, tinha mais não sei o quê, ok? Tinha uma mini ventoinha para refrescar a pessoa que estava a grelhar. Via-se um verdadeiro jovem da grelha. Ok? Excetuando orientação política. Mas via-se ali um jovem da grelha. Mas pá, eu pelo menos fiquei satisfeito porque ele disse, pá, começar um churrasco só com carvão é complicado. E eu aí pensei, yes, estou safo, caralho. Estou safo, meu. Afinal não fui assim tão mau. Mas então, havia de tudo. Ok? Havia de tudo. Amassámos ali carne como se não houvesse amanhã. Depois, João Silva começou então o seu espetáculo musical. Começou com Dunas, depois foi para originais e para outras músicas. Chegou quase a haver aquele momento de programa da tarde em que uma senhora vai contar a sua vida triste, se bem que aqui a senhora era José Lopes que estava a falar e de repente aparece assim um piano atrás. Estás a ver? Que foi assim aquele momento um bocado estranho, mas acontece. Depois há o concurso das quadras de Santos Populares, que foi uma ideia da produção de José Lopes, que organizou tudo. Nós só tivemos de fazer as quadras. Pá, acho que houve ali uma divisão de 2, 3 pessoas que se destacaram. Depois houve ali mais 2, 3 que estavam ali no meio termo. E depois 1, 2 que precisavam de dar mais. Ok? Precisavam de dar mais. Vou só deixar assim nomes no ar. Mas então, pá, aconteceu. Depois, pá, aconteceu a primeira baixa, que foi Miguel Silva sentiu-se mal. Pá, fizemos ali um intervalo nas quadras, tudo bem. Voltámos, ok, acabámos o concurso das quadras. José Lopes vence, mas não leva ao prémio, ok? Porque é demasiado gentil. E então entregou à Karina o prémio, que foi o manjerico, que está na nossa janela da cozinha. E pá, e depois acontece uma cena bué estranha que nunca me tinha acontecido. Que é, pá, eu fico com uma sensação de mal-estar do caralho, estás a ver? E tipo, começa-me a doer o peito. E pá, a minha maior dúvida depois dessa cena a minha memória é uma merda tão grande que eu já não me lembro se nos primeiros socorros se me ensinaram a reagir a paragens da digestão, porque eu não sei. Mas acho que foi isso que me aconteceu. Porque tipo, estava com a barriga bué da dura mesmo. Parecia que tudo o que tinha comido estava lá, estás a ver? E então pá, basicamente, tipo, tive uma cuidadora informal. Basicamente foi isso que aconteceu. Basicamente foi naquele momento que eu percebi que aconteça o que acontecer, a Karina não me vai abandonar. Excetuando aproximar-se de mim depois de eu gregar tudo. Que isso depois teve de acontecer, pá. Porque imaginem, eu estava a sentir-me mal, bebi uma água das pedras e tudo, comecei a arrotar, mas continuava a sentir-me mal, ok? Depois já melhorei um bocado, fui à casa de banho, melhorei mais um bocado, mas a Karina disse, pá,
é melhor não parar, vamos dar uma caminhada. Pá, fui dar a caminhada, meu. Começou a haver ali um rebuliço na minha barriga que eu só tive tempo de me segurar a um poste e deitar tudo cá para fora. Ok, deitar tudo cá para fora. E pá, foi nesse momento que eu percebi que eu ia me levantar, a Karina olhou para mim e quase também ia agregar. E então calma, ok, vai ficar tudo bem. Mas então, depois fiquei como novo, ok? E acho que esse foi o meu erro. Foi achar que estava como novo. Voltei a comer e voltei a agregar tudo. Por isso, E depois eu fiquei com aquela sensação de... E que é, Perdi o meu sistema digestivo? A partir de agora vai ser isto? Eu vou ser mais uma vítima da bulimia? Será que é isso? Mas não, pá. Depois a mãe de Miguel fez então um chá de camomila, ok? E eu cheguei a casa e dupliquei a dose. Outro chá de camomila e fui para a cama. E lá está. O podcast ficou com 20 minutos de edição. E depois, pá, eu por um lado ainda estava naquela cena de será que vou trabalhar na segunda, Será? Mas depois que se foda, eu tenho horas e eu não estava em condições. Tipo, eu fui na terça e mesmo na terça já estava assim, ainda estava meio fraquinho, estás a ver? Parecia quase que eu tinha sobrevivido a uma gripe masculina. Ok? Foi quase isso. Parecia que estava ali a acabar de sobreviver a essa grande doença do século XXI. Não, mas imaginem, ainda estava na merda na segunda, de tal ponto que eu acho que cheguei ao ponto mais baixo da existência humana, que é, tu estás doente e teres de ser tu a fazer a tua própria canja. Ok? Tipo, não há condições. Aproveitar agora que se está a alterar leis da imigração e o caralho, pá. Isso devia ser um direito fundamental da Constituição Portuguesa, pá. Um doente tem de ter alguém a fazê-lo a sua canja, Não pode ser o próprio doente a fazer a sua canja. Mas então pronto, consegui fazer a canja, ok. Ficou cá dentro e eu, ok. No jantar já vai dar para esticar um bocado mais. Depois, pá, voltei ao meu estado normal, ou seja, comer como um animal e não deitar nada cá para fora. Por isso, não sei qual é que foi a causa, ok? Não sei se foi o excesso de calor, se que é que foi. A cena é que imaginem, está tanto calor que não me apetece fazer nada. E eu cheguei a casa hoje, ia para gravar o podcast, mas estava tanto calor que, pá, fui adiando. Fui-me deitar para tentar dormir e nem dormi nem gravei o podcast. Estou a gravar agora às 17h52, enquanto a Karina está a dormir uma cesta. Porque eu quase que a obriguei. Eu disse, vai dormir uma cesta. Também para testar, como agora temos várias divisões, ok? Somos ricos. Assim dá para fazer isto. Pá, eu neste momento estou a gravar na cozinha, ok? Aqui no Open Space, que pá, ainda não tenho escritório, ok? Por isso vamos fazer um tour. Vai chegar o episódio que vai ser gravado na casa de banho, ok? Calma, vai acontecer. Depois vocês avaliam qual é que é o melhor isolamento sonoro. Aqui vai ser uma merda porque a janela está aberta, mas é o que é. Depois, pá, eu não sei se estão a par, mas eu neste momento sou bro do Schwarzenegger, ok? Não sei se estão a par. Não voltei para o gym, não é isso. Não é esse nível de bro que nós somos. Pá, eu neste momento, eu sou uma putinha da Parkside, ok? Não sei se estão a par do conceito. Mas pá, eu neste momento quero ter toda a coleção da Parkside, do Lidl, Isso foi bem engraçado porque eu já andava há bué tempo a dizer à Karen, eu vou comprar o Burger King, caralho. Eu vou comprar o Burger King da Parkside. Nós não precisamos de um Burger King. Pois é isto, Pois é como disse o gajo da internet. As mulheres sempre a deitar abaixo. Mas então, pá, não comprei ainda o Burger King. Foco no ainda. Pá, eu faço anos em setembro, Se me quiserem dar ferramentas da Parkside, vão fazer de mim um homem feliz. Mas pá, comecei a prestar mais atenção aos folhetos, ok? E pá, nós vamos ter aqui super ferramentas, ok? Nós não vamos ser aquela casa abandonada que é preciso fazer alguma coisa e nós não temos as ferramentas. Não, nós vamos ter, consoante a disponibilidade das lojas Lidl mais próximas. Mas então o que é que eu comprei, pá? Comprei um conjunto de chave de fendas, muito forte, ok? Muito forte. Gostei muito da cena, já experimentei algumas, para apertarem uns parafusos e não sei o quê. Gostei bué. Comprei 2 serrotes, que depois foi isso, tipo, eu não revelei tudo que comprei à Karina, para não parecer um acumulador do caralho, mas depois, à medida que que íamos conversando, eu disse, pronto, e foi por isso que eu comprei 2 serrotes da Parkside. Tipo, não, mas, a sério. Pá, eu nem sei se os serrotes são bons, ok? Mas, tipo, custavam 13,99, Imaginem, nem que seja só para decoração, pá. Imaginem que tu tens um sótão que não sabes o que é que vais fazer dele. Imagina que um dos cantos do sótão vai ser tipo a tua mini oficina. Pá, metes lá 2 serrotes presos na parede, já dá logo outra cena. E tipo, por 13,99, 2 serrotes de medidas diferentes.
por amor de Deus, meu, isso é dado. Isso é dado. Tipo, eu acho que até roubei o Lidl a trazer esses 2 chicotes. Depois, comprei mais o quê, pá? Comprei umas cenas para lixar, ok? Pá, não sei como é que se chama aquilo, mas é basicamente umas esponjas para segurar melhor a lixa, ok? Que vai dar jeito para lixar aqui o teto, para depois prender o candeeiro e pintar novamente, para arrematar a pintura. Falar nisso, meu, já chegou o outro candeeiro aqui para a cozinha, que pá, eu só não montei porque... este podcast tinha de ser gravado, estás a ver? Se bem que dava para fazer naquele momento em que eu estive a procrastinar, dava. Mas pronto, provavelmente será a segunda. Por isso, depois, aí sim, aí já vamos ficar aqui com tudo a 100%. E depois comprei um kit de mangas retráteis. Isto porquê, pá? Isto porque eu finalmente consegui pôr o espelho da casa de banho com os LEDs, meu. Ficou incrível, ok? Só é pena os LEDs não serem tão potentes. Mas é tal cena, pá, foi o que eu disse à Karina, nós focámos-nos só no preço e não nos lumens, acho que é nos lumens que dizem a potência, acho que é isso, pá, desculpem, eu só tenho um curso de eletrónica, ok, nunca apliquei a cena, mas é nessas merdinhas que eu fico satisfeito e penso, afinal o curso valeu a pena. Isto porquê? Porque, parecendo que não, o curso dá-te conhecimentos básicos para tu depois aplicares nestas merdinhas, porque tipo, imaginem, eu ao início estava a pensar, ok, tenho aqui os LEDs, eu descarno nos fios, ligo à corrente e já vai dar. E tipo, isso provavelmente era o que uma pessoa normal fazia. Não, uma pessoa normal se calhar ligava só a uma tomada. Mas olhem o trabalho que eu tive de ter, pá, para aquele espelho ficar bem. Nós tínhamos uns fios que vinham para a casa de banho. De onde é que eles vêm? Não sei. Só que não tinham corrente. E eu fiquei tipo, como assim não têm corrente? E eu acho que o que é que pode ter acontecido? Esses fios podem vir de alguma das tomadas que estavam aqui nas paredes que nós deitámos abaixo, estás a ver? Porque como esta instalação elétrica é assim um pouco manhosa, eu não sei até que ponto pode ser isso, estás a ver? E como nós não a conhecemos a 100%, pode ser isso que tenha acontecido. E então, esses fios estavam sem corrente. A sério, meu. É que eu experimentei tudo. Ok, deixa experimentar uma tomada. Não dava. Deixa experimentar um casquilho a ver se uma lâmpada acende. Também não dava. Foda-se. Ok, não tem corrente. O que é que eu fiz? Medi então na divisão ao lado, ok? E vi que o espelho iria ficar por cima de onde estavam as tomadas na outra parede. Então eu furei de uma parede para a outra, ok? E é por isso que nós precisávamos de um berbequim. Assim, tive de usar um berbequinho emprestado, que não é a mesma cena, estou a brincar. E então furei de uma parede para a outra, passei os fios de uma tomada para ali, fiz a ligação então com um adaptador. É adaptador que se diz, não é? Tipo aquela caixinha que todos os carregadores trazem. Porque o que é basicamente isso? Isso é quase um conversor de potência. Porque imagina, se tu ligas o teu telemóvel a 220 volts, ele queima, estás a ver? Porque ele só recebe tipo 5 volts ou assim qualquer cena. E os LEDs é a mesma cena. Ou tipo, não, o telemóvel recebe para aí 24 volts. Para aí. 24, 12. É, provavelmente isso. Mas pronto. E então, os LEDs era a mesma cena. E eu lembrei, ei Jesus, eu ia fazer tanta merda que eu ia queimar os LEDs de vez e depois eu ia pensar, estão avariados. Comprámos avariados. Mas então eu lembrei-me a tempo, ok? E então, fiz a ligação com isso. Isto antes, lá está, isto da primeira vez. E consegui. Só que lá está, não consegui colar os LEDs bem ao espelho porque era muito peso e então aquilo ia cair. E eu fiquei na merda, foda-se, vou ter de resolver a cena. E então, agora o que é que eu pensei? Porque isso também foi outra cena, pá. Nós só com a ânsia de comprar os LEDs, esquecemos-nos de ver que na caixa dizia Night Strip. Ou seja, aquilo era uma cena para funcionar à noite. Era por isso que o sensor era bué da louco e eu não percebia como é que ele funcionava. Porque eu passava a mão em cima dele e ele não dava. Outras vezes eu passava bué da longe e ele dava. E depois eu percebi que era, se fosse à noite, ele dava. Se fosse de dia, elas não davam os LEDs. E eu, foda-se. Ok. Então o que é que eu fiz? Cortei esses sensores fora, ok? Comprei um interruptor e fiz a ligação. E tipo, foi incrível. Quando aquilo deu da primeira vez, eu fiquei tipo, caralho, eu sou bom para caralho. Entreguem-me a carteira de eletricista, meu. Acho que não é carteira, tipo, carteira é para jornalistas, mas acho que há tipo uma carta de eletricista. E tipo, porque é que ela não está na minha secretária neste momento? E pá, modéstia à parte, ficou uma cena fixe. Houve ali um pequeno percalço que foi tipo, o espelho arranhou um bocado. Mas pronto, a Karina, como é muito positiva, ela diz que, podemos colar flores. E eu, caralho, vamos colar flores no espelho, que se foda. Não, mas houve esse pequeno percalço que me deixou um bocado triste. Mas pá, ficou bué da bem. Agora lá está. Se tivesse uns LEDs mais potentes, ficava ainda melhor. Mas pá, para o investimento que houve ali, ficou incrível. Ficou incrível porque é tipo, os LEDs custaram 5,99, ok?
O interruptor custou tipo 1,75€ e depois só usei as mangas retráteis do Lidl. Mais nada. Estás a ver? Fio, aproveitei do que tinha aqui. Por isso... Ficou uma cena incrível. Mas já sabem, se forem fãs da Parkside, entrem em contacto comigo. Eu já estou em 2 grupos. Eu já estou neste nível de descontrolo. Eu basicamente saí dos grupos de compra e venda de imóveis de Guimarães e entrei nos grupos da Parkside. Estás a ver? Por isso, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts. E eu podia recomendar aqui um Nerdcast, mas seria estranho. Mas há uma cena que eu adoro, que é, imaginem, eu adoro ouvir Nerdcasts. No fundo, eu basicamente adoro ouvir o Nerdcast. E então, eu muitas vezes ouço sobre séries que eu nunca vou assistir. E depois também reparei que o Luís também faz isso. Ou sobre filmes que nunca vou assistir. Porque houve uma vez em que eu deixei de ouvir, que era para não ter spoilers. E depois, eu fiquei tão decepcionado com um filme, mas pelo menos o episódio foi bom. E então eu a partir desse momento eu pensei, foda-se, eu vou ouvir. E depois, eu entretanto também me esqueço do episódio. E vou curtir o filme na mesma. Só para terem noção, o filme do qual eu deixei de ouvir o Nerdcast era o Batman vs Superman. Por isso... Mas então, recomendo o Nerdcast 985 de estúdio, The Office para amantes do cinema. Eu e a Karina ainda não acabámos de ver de estúdio, ok? Estamos a curtir. Imaginem, nós vamos para aí no 4º ou 5º episódio, já não me lembro. Mas a série está muito boa e depois é a tal cena. Para quem gosta de cinema, é incrível. É incrível porque mostra mesmo aquelas situações que provavelmente acontecem e essa parte foi fixe aqui no Nerdcast porque eles têm um realizador, têm um cinéfilo e têm uma atriz e não sei se têm também outro ator ou assim a participar. Ou seja, eles a maior parte das vezes disseram essa cena acontece mesmo, ok? Não era só uma cena ficcional da série. E a série está muito bem realizada, está mesmo incrível, está mesmo incrível. Eu já falei aqui dela, quando acabar vou falar novamente, por isso recomendo muito. Depois, recomendo também, Mano a Mano, que está fortíssimo esta temporada. E então recomendo o episódio com um gajo que eu desconhecia, Joel Paviotti, da Segurança Pública. Da Segurança Pública não, o assunto é que foi Segurança Pública. E foi falado de um ponto de vista diferente, estás a ver? E gostei. Ele também fala de como ele estudou o PCC e o Comando Vermelho. Está a escrever livros sobre a cena e de como começou. E então é muito, muito interessante. Muito interessante e é tal cena. Às vezes nós nem temos a noção que é assim que as cenas começam. E então fala disso, fala de discrepâncias sociais e tudo e recomendo muito. E cheira-me que para a semana também vai haver recomendação do Mano a Mano, porque já comecei a ouvir o episódio e gostei muito. Depois, então na RTP ou na RTP Play, temos Ruído. Ok, que terminou e eu esqueci-me de falar disso na semana passada. Ruído, que teve 8 episódios. Eu gostei muito. Também gostei da cena de estarem aí a bombar nas redes, porque assim pode ser que sejam partilhadas para pessoas que se calhar de outra forma não iriam parar para ver. E isso é fixe. Gostei muito do sketch da escola de humoristas. Sei lá, gostei por exemplo da cena do... Nem sei. Acho que nem me vou destacar nada porque foi muito bem feito. Tipo, gostei da cena do Diogo Faro, por exemplo, entrar e Diogo, por amor de Deus, aqui é para humoristas. Gostei dela a não conseguir dizer a palavra. A falar com o Gilmário. Tipo, gostei muito. Por isso, recomendo. E depois, na música. Tenho aqui 2 álbuns de 2 artistas. Eu acho que já vi as 2 ao vivo. Mas não tenho a certeza aqui de uma. A minha memória é fodida. Não. Pensei que a tinha visto ao vivo... Mas não, já fui a um festival em que ela veio, mas não foi no ano em que eu fui. Mas pronto, começamos com a Aya Bay, que é tal que eu achava que tinha visto ao vivo, mas não, ela veio ao Mucho Flow, mas foi em 2022 e eu fui ao Mucho Flow de 2019, por isso ainda tenho alguns anos de distância. Mas ela então lançou o álbum Do It Afraid
e a Pitchfork diz o seguinte: no seu último álbum, a rapper, cantora e produtora do Brooklyn narra o trabalho de encontrar e manter a alegria em músicas relaxadas e de estrutura livre que evocam quintais e block parties. Ok, não sei se evoca isso tudo. Pá, eu gostei muito do álbum, e pode estar aí a tocar a segunda música do álbum, End of the World. Hold me in your arms tonight. Act like it's the last night of your life. What would you do to make it right? What would you do to make it right? Hold me in your arms tonight. Act like I'm the last person you'll ever hold inside. What would you do to make it right? Depois, pá, temos o álbum novo da Lorde, que essa sim vimos ao vivo em Paredes de Coura, para fechar a edição de 30 anos. A edição de 2023. Estava aqui a olhar para a pulseira. E eu só me lembro o ano em que a Lorde foi porque o outfit dela é da cor da pulseira. Porque ela foi de vermelho e cor de rosa. E então é a cor da pulseira. Por isso foi fácil de identificar. E então a Pitchfork diz o seguinte: o quarto álbum de Lorde retorna ao som digital e físico de Melodrama. Embora um tanto enraizado no seu passado, é uma ode corajosa, terna e muitas vezes transcendente à liberdade e à transformação. Pá, é tal cena. Eu gostei. Imaginem, Lorde está ali naquele pop que eu curto, por isso acho que é interessante. Ela também tem tido uma carreira, pá, pode-se dizer interessante. Tipo, ela vai sendo constante ao longo dos anos. Se calhar atingiu o seu ponto alto com o Melodrama, mas continuou a ser relevante nos trabalhos seguintes, por isso acho que não se pode dizer que ela tenha algum mau álbum, estás a ver? Por isso, gostei muito e vai estar aí a tocar a Man of the Year. Now I go about my day, riding it like a wave, playing it anywhere I want. Swish mouthwash, jerk off. Days go by in a haze, stay up and sleep late. Who's gone? E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Hoje e durante este fim de semana há o Festival Instrumental na Póvoa de Lanhoso, por isso já não irão conseguir ver, porque eu não falei disso aqui mais cedo. Mas pá, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.